Oi, cartoleiros e fãs de futebol. Estamos aqui novamente para fazermos análise e dicas da rodada 32 do Campeonato Brasileiro 2016. O nome do canal é Juntos Somos Mitos, separados Juntos de Somos Mitos. O link do nosso canal encontra-se no vídeo. As dicas quentes estarão grifadas em amarelo. A mensagem do canal Juntos Somos Mitos é: quem é vencedor? O vencedor é aquele que busca as oportunidades almejadas, e se não as encontra, ele as cria. Por vezes o vencedor não é o ganhador da luta, mas sim aquele que lutou com honradez, coragem e determinação, superando os seus próprios limites com absoluto desejo de vitória. Nesse sentido, passamos para o primeiro confronto. São Paulo e Ponte Preta. O jogo ocorrerá no dia 22 de outubro de 2016, às 17 horas, no estado do Morumbi, onde essas equipes se enfrentaram 13 vezes, sendo 11 vitórias do São Paulo, apenas uma da Ponte Preta, um empate, 35 gols marcados pelo São Paulo e 11 marcados pela Ponte Preta. Deixamos a observação aqui de que desde 2006 o São Paulo, como mandante, não leva gol da Ponte Preta no Morumbi. Ou seja, são 3 jogos consecutivos que o São Paulo não leva gol da Ponte Preta nesse estádio. Isso é importante para aqueles que de fato acreditam que o São Paulo realmente vai manter essa estatística para fins de averiguação do SG. Então, para aqueles que acreditam no potencial defensivo do São Paulo, deixamos aí o goleiro do São Paulo, Denis, como dica. Tem feito boas atuações, boas defesas difíceis. O zagueiro Michael do São Paulo, o meia do São Paulo, Thiago Mendes, o atacante do São Paulo, Cueva, André Chaves, atacante do São Paulo, Ricardo Gomes, técnico do São Paulo, e da Ponte Preta deixamos 2 atacantes, Roger e William Potker. Portanto, o São Paulo tem feito muitos gols durante esses anos na Ponte Preta, e os atacantes mais cotados para fazer gols ou participar dos lances do gol são Cueva, que frequentemente toma cartão amarelo por reclamação, mas que efetivamente tem boas atuações, e André Chaves. Nesse sentido, deixamos essas dicas aí e espero que sejam úteis. O próximo confronto é entre Vitória e Cruzeiro. O jogo ocorrerá no dia 23 de outubro de 2016, às 17 horas, no Barradão. As dessas equipes já se enfrentaram 12 vezes, sendo 5 vitórias do time do Vitória e 4 do time do Cruzeiro. Por fim, 3 empates, sendo que o Vitória marcou 22 gols e o Cruzeiro 19. Deixamos aqui a observação que, desde 2004, o Vitória, como mandante, não vence o Cruzeiro no Barradão. Então, o Cruzeiro há 12 anos que vem se impondo para o Vitória na casa do Vitória. Nesse sentido, deixamos como dicas os atacantes do Vitória, Marinhos Eduardo Chiesa, e o atacante do Cruzeiro, Ábila, e o meia do Cruzeiro, Rafinha. O próximo confronto é entre o Flamengo e o Corinthians, que possuem esses clubes as 2 maiores torcidas do país. O jogo ocorrerá no dia 23 de outubro de 2016, às 17 horas, no estado do Maracanã, onde essas equipes já se enfrentaram 27 vezes, sendo 13 vitórias do Flamengo, 9 do Corinthians, 5 empates, 41 gols marcados pelo Flamengo e 28 gols marcados pelo Corinthians. As dicas que deixamos aqui são: o goleiro do Flamengo, Muralha, o atacante do Flamengo, Paulo Guerreiro, o zagueiro do Flamengo, Hever, o zagueiro do Flamengo, Rafael Vaz, o meia do Flamengo, Diego, o meia do Flamengo, William Arão, a lateral do Flamengo, Jorge, o lateral do Flamengo, Pará, o atacante do Corinthians, Romero, o meia do Corinthians, Guilherme, o meia do Corinthians, Rodriguinho, e o meia do Corinthians, Marlon. O próximo confronto é entre Palmeiras e Sport. O jogo ocorrerá no dia 23 de outubro de 2016, às 17 horas, no estádio da Arena Palmeiras, onde essas equipes se enfrentaram apenas uma vez, sendo que foi um jogo em que o Palmeiras perdeu por 2-0 do Sport. Evidentemente que isso não deverá ser relevante para a análise desse confronto, tendo em vista apenas um único jogo ter ocorrido entre essas equipes. Considerando, portanto, que o Palmeiras é o líder do campeonato, o Sport luta com vitória para não ser rebaixado na competição, então o Palmeiras é amplamente favorito, não há dúvidas disso. Deve vencer o jogo, deve ganhar. Difícil é saber quem vai fazer os gols, quem vai participar dos lances. Nesse sentido, deixamos como dicas o zagueiro do Palmeiras, Mina. É um grande zagueiro, tem uma boa saída de bola, cabeceia bastante, tem boas finalizações, deixamos ele como dica. O zagueiro do Palmeiras também, Vitor Hugo, que frequentemente finaliza em gol, às vezes faz gol, porém se perder o SG e não fizer gol, ele tem uma tendência a negativar. Ainda o lateral do Palmeiras, Egídio, o meio do Palmeiras, Moisés, o meio do Palmeiras, Jean, o atacante do Palmeiras, Dudu, o atacante do Palmeiras, Roger Guedes,
o técnico do Palmeiras, Cuca. Observação que fazemos aqui é que o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro 2016. O próximo confronto é o Grenal. É o confronto entre Grêmio e Internacional, que ocorrerá no dia 23 de setembro de 2016, às 17 horas, na Arena do Grêmio. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes nesse estádio, sendo que o Grêmio venceu 2 vezes. O Internacional nunca venceu, não sabe o que é vencer o Grêmio nesse estádio. E foi um empate. O Grêmio marcou 10 gols, o Internacional apenas 2. Fazemos aqui a seguinte observação. Foram os seguintes resultados. Em 2015, o Grêmio venceu por 5-0, ou seja, o Internacional não fez gol. Em 2014, o Grêmio venceu o Internacional nesse estádio por 4-1. Em 2013, o Grêmio venceu, o Grêmio empatou com o Internacional em 1-1. Assim, o Grêmio sempre marcou o gol e não levou apenas no último jogo ocorrido em 2015. Ou seja, a probabilidade do Grêmio fazer gol é altíssima. Repito, é muito alta a probabilidade do Grêmio fazer gol. Nesse sentido, deixamos como dicas o goleiro do Grêmio, Bruno Grassi. O zagueiro do Grêmio, Pedro Jeromel. O atacante do Grêmio, Luan. Dica quentíssima, Luan. Atacante do Grêmio, Pedro Rocha. Boa dica também. O lateral do Grêmio, Edilson. Quando não leva cartão amarelo, tem boa pontuação. Difícil é você colocá-lo e ficar torcendo para não levar cartão amarelo. O lateral do Grêmio, Marcelo Oliveira. Por fim, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. Boa dica também. O próximo confronto é entre Curitiba e Fluminense. Esse jogo ocorrerá no dia 23 de outubro de 2016, às 18h30, no estádio Couto Pereira, onde essas equipes já se enfrentaram por 15 oportunidades, em que o Curitiba venceu 9, o Fluminense 2 vezes, e foram 4 empates, sendo 4 gols marcados pelo Curitiba e 12 pelo Fluminense. Nesse sentido, deixamos como dicas Juninho, zagueiro do Curitiba, Juan, meia do Curitiba, Wilson, goleiro do Curitiba, Rafael Veiga, meia do Curitiba, Gustavo Scarpa, meia do Fluminense. O próximo confronto é entre Atlético Mineiro e Figueirense. Esse jogo ocorrerá no dia 23 de outubro de 2016, às 19h30, no estádio Independência, onde essas equipes já se enfrentaram 5 vezes, sendo 3 vitórias do Atlético Mineiro, nenhuma do Figueirense, 2 empates, sendo que o Atlético Mineiro marcou 12 gols, o Figueirense apenas 3, portanto o Atlético Mineiro é amplamente favorito, é o time mais favorito aí da rodada, sem dúvida. O próximo, as dicas que deixamos desse jogo, sem dúvida, são os atacantes, o trio de ataque do Atlético Mineiro, Fred, Robinho e Clailton, também o meia do Atlético Mineiro, Otero, o goleiro do Atlético Mineiro, Vitor, o zagueiro do Atlético Mineiro, Leonardo Silva, e o lateral do Atlético Mineiro, Fábio Santos. O próximo confronto é entre Chapecoense e Santos. O jogo ocorrerá no dia 23 de outubro de 2016, às 19h30, na Arena Condá, onde essas equipes já se enfrentaram duas vezes, sendo uma vitória do da Chapecoense, nenhuma do Santos, um empate, 2 gols marcados pela Chapecoense e 1 gol marcado pelo Santos. Portanto, foram 2 jogos, um em 2015, que a Chapecoense ganhou do Santos por 1-0 nesse estádio, e em 2014, em que a Chapecoense empatou com o Santos em 1-1. Portanto, a Chapecoense tem uma boa probabilidade de fazer gol. Nesse sentido, deixamos aí como dicas o atacante da Chapecoense, Kempis, o atacante da Chapecoense, Ananias, o goleiro da Chapecoense, Danilo, o goleiro do Santos, Vanderlei, o meia do Santos, Vitor Bueno. O próximo confronto é entre América Mineiro e Atlético Paranaense. O jogo ocorrerá no dia 24 de outubro de 2016, às 20 horas, no estádio Independência, onde essas equipes já se enfrentaram 3 vezes, sendo que o América Mineiro venceu uma, o Atlético Paranaense nunca venceu. Foram 2 empates. O América Mineiro fez 2 gols, o Atlético Paranaense fez apenas 1. Nesse sentido, apesar do América Mineiro ser o lanterna da competição, não vislumbramos aqui nenhum favoritismo do Atlético Paranaense. Nesse sentido, deixamos como dicas o atacante do América Mineiro, Nixon, o meia do América Mineiro, Osman, o atacante do Atlético Paranaense, Pablo, o meia do Atlético Paranaense, Hernani. O jogo entre Santa Cruz e Botafogo, que ocorrerá no dia 19 de outubro de 2016, no Arruda, não contará para a 32ª rodada do Game Cartola FC para fins de pontuação, por ser a única partida antecipada. O mercado Cartola FC, referente à 32ª rodada, que começa no dia 22 de outubro de 2016 a 24 de outubro de 2016,
Tem data marcada para fechar no dia 22 de outubro de 2016, no próximo sábado, às 15 horas, no horário de Brasília. Nesse sentido, gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre as dicas e análise da rodada 32 do Campeonato Brasileiro 2016. A sua opinião é muito importante para a gente e ela nos incentiva a continuarmos a fazer essas análises e dicas para os senhores. Inscreva-se no canal Juntos Somos Mitos, separado Juntos de Somos Mitos. Deixe o seu like no vídeo e nos incentive se achar que é o caso. Deixe seus comentários e dicas no vídeo, pois juntos somos mitos. É isso aí, espero que tenhamos contribuído e tenhamos sido úteis na formação de suas equipes e que possam ter boas pontuações nessa rodada. Muito obrigado, nos encontramos na próxima. Fui.